Fala, povo de Deus, graça e paz em Jesus. Estamos aqui em nossa terceira parte dessa nossa terceira aula de homilética e introdução à hermenêutica. E eu botei aqui no quadro aqui para nós figuras de linguagem no texto bíblico. Está dentro do nosso assunto da hermenêutica. Figuras de linguagem. Eu quero ressaltar o seguinte: o nosso conteúdo, ele trouxe uma explicação assim, bem aprofundada, entendeu? É claro que existem várias figuras de linguagem. As próprias figuras de linguagem, elas vão se dividir em 4 partes, né, de porções de figuras de linguagem. Temos figuras de palavra, figuras de harmonia, figuras de pensamento, figuras de construção ou sintaxe. Entendeu? Sintaxe. Então, nós temos aí muito conteúdo, certo? Porém, nós vamos tratar o que hoje eu botei aqui no quadro, já fiz a filmagem aqui do início aqui pra gente, amém? Então, figuras de linguagem no texto bíblico. E eu botei aqui no quadro o seguinte, eu escrevi algo que está fora do meu rascunho aqui, né? Metáfora. Metáfora. Figura de linguagem em que há uma transferência do significado de uma palavra para outra, por meio de uma comparação não explícita. Aí eu botei alguns exemplos ali. A paixão queimou-me. Nervos de aço. Dar asas à imaginação. São exemplos de metáforas. Correto? E eu escrevi o seguinte: é a figura, sobre metáfora, é a figura em que se afirma que alguma coisa é o que ela representa, ou simboliza, ou com o que se compara. Botamos um exemplo de Zacarias, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então nós temos aqui figura de linguagem. Temos aqui metáfora. Amém? A Bíblia é abarrotada de tanto de texto literal quanto de metáforas, entendeu? Alegorias, simbolismo. Temos a tipologia, que chama de tipos, né? Dentro do contexto bíblico, e outras figuras de linguagens mais que é importante a gente compreender, saber, entender. Ok? Vamos lá. A outra figura de linguagem, símile. Símile. Afirma que alguma coisa é o que ela representa ou simboliza, sendo que apresenta um elemento comparador. Símile afirma que alguma coisa é o que ela representa ou simboliza, sendo que apresenta um elemento comparador. Ok? Nós temos vários exemplos de símile na Bíblia. Vamos estar lendo Isaías 53, versículo 2, que fala assim: porque foi subindo como renovo perante ele,
E como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele. Tem versão que fala, não havia nele nada que nos atraísse, para que o desejássemos. Então, temos colocado nessa passagem bíblica aqui, figura de linguagem símile. Entendeu? Afirma que alguma coisa é o que ela representa ou simboliza, sendo que apresenta um elemento comparador. Ok? Vamos embora, vamos lá. Outra passagem bíblica, outra figura de linguagem. Metonímia. O emprego do nome de uma coisa pelo de outra, com que tem certa relação. Então, metonímia, o emprego do nome de uma coisa pelo de outra, com que tem certa relação. Eu botei aqui, por exemplo, a passagem de Lucas 16, 29, que fala assim: disse-lhe, tem Moisés, disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. É aquela passagem, né, que nós conhecemos como parábola, né, do rico e de Lázaro, o mendigo. Ok? Então tem um momento que o pai Abraão, ele olha para o rico que está em tormento e fala, olha, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Ouçam-os. O que acontece? Por acaso, nesse período, ou nesse tempo que Jesus está contando essa parábola em si, Moisés está vivo? Não. Os profetas estão vivos? Não. Ao que então está se direcionando nessa figura de linguagem? Está falando dos escritos de Moisés e dos escritos chamados profetas. Entendeu? Na Bíblia judaica. Olha que coisa interessante, importante. Certo? Vamos lá. Outra figura de linguagem. Sinédoque. A substituição de uma ideia por outra que lhe é associada. A substituição de uma ideia por outra que lhe é associada. Eu peguei aqui Mateus 3, versículo 5. Então ia ter com ele, com Jesus, Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Vamos conversar. Primeiro, Jerusalém, nessa época do texto aqui, era uma cidade montada com casas, com paredes. Então Jerusalém está indo até Jesus. E toda a Judéia, o estado, né? A região onde Jerusalém é a sede. Então, está indo toda a Judéia. Não, as pessoas. É uma figura de linguagem. Entendeu? Sinédrico. Ok? Para nossa compreensão. Vamos para a próxima figura de linguagem. Eu botei aqui no quadro hipérbole. Hipérbole. É a afirmação,
em que as palavras vão além da realidade literal das coisas. É a afirmação em que as palavras vão além da realidade literal das coisas. Eu botei uma passagem aqui, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali filhos dos gigantes, né? Então, olha só, as cidades, o nosso coração se derreteu. É cera. As cidades onde esse povo mora, ela é fortificada até os céus. Ó, a coisa vai lá. Figura de linguagem. Hipérbole. Entendeu? E vimos ali também filho dos gigantes. Já é algo literal. Certo? Um gigante bíblico, no máximo, ia até aí perto de uns 3 metros, 3 metros e 20. Entendeu? Nesse negócio de gigante, de desenho bíblico aí, desenho por aí afora aí, um gigante de 5 metros, 10 metros, 20 metros, isso é história para boi dormir, ok? É só a gente pegar medidas, na própria Bíblia nós temos medidas, entendeu? Dá pra gente analisar. Golias, por exemplo, devia ter perto de uns 3 metros e 20, no máximo. Entendeu? Então nós estamos só conversando. Podia variar? Podia. 2,90 metros, 3 metros e 30, 3 metros e 40, 3 metros e 20. Variações. Mais do que isso? Não. Ok? Vamos lá. Ironia é a expressão de um pensamento em palavras que, literalmente entendidas, exprimem sentido oposto. Aí eu botei aqui uma passagem aqui de Juízes, capítulo 10, versículo 14. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, que é Deus falando com o povo, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Ironia, irmãos. Entendeu? Uma ocasião, várias vezes, Paulo usa ironia. Vós, ilustres, nós, vis. A Bíblia é abarrotada, assim, não muito, mas tem várias partes, vários textos com ironia. É importante conhecermos o contexto e passagem bíblica para nosso conhecimento. Amém? Vamos dar uma pausa nesse vídeo aqui e vamos dar continuidade nas figuras de linguagem. Amém? É um excelente conhecimento para todos nós. Vamos parar aqui. Graça e paz em Jesus a todos. Amém.